contraditório, a ampla defesa, também nós precisamos prestigiar a agilidade desse tribunal, desta Corte de Contas. É notório, do conhecimento de todos, e foi feito referência no relatório do eminente relator, chamar assim, a carga, a quantidade de processo em tramitação nesses órgãos instrutivos aqui do Tribunal de Contas, que isso seria, sem sombra de dúvida, mais um ponto de demora para que nós pudéssemos apreciar, tendo naturalmente, como me parece que tem, os subsídios, as informações necessárias para que se proceda o julgamento do processo, de forma que, com essa preocupação também de sermos céleres, eu acolho as preliminares trazidas pelo conselheiro relator. Pelo não acolhimento, pelas razões que Vossa Excelência traz no voto. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, eu estou impedido nesse processo. Você tinha? Ok, pode dar continuidade. Senhor presidente, eu vou fazer uma leitura resumida naquilo que der para resumir. Então, fizemos inicialmente análise formal da prestação de contas, constatamos que o gestor encaminhou toda a documentação obrigatória e complementar prevista na Resolução Normativa 02/2003 do Tribunal, ponto de controle que avançamos. Em seguida, através das requisições, o gestor encaminhou o PPA, LDO e a LOA. Verificamos que a LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal 07/2010, a qual estimou receitas e fixou despesas no patamar de R$ 22.862.640, sendo que R$ 16.489.000 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 6.372.679 para o orçamento da Seguridade Social. Destacamos também que houve a previsão de abertura de crédito suplementar, crédito adicional suplementar, no limite máximo de 40% da receita prevista para o orçamento. Destacamos ainda que em seu artigo 6º houve a reprodução de dispositivos estranhos ao princípio da exclusividade do orçamento, estranhos à previsão de receita e fixação de despesa. Passamos a análise da alteração do orçamento, onde foi verificada a abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 9.116.348, valor que corresponde a cerca de 39,87% da receita estimada, portanto, dentro do patamar fixado na lei orçamentária, que era de 40%. Em seguida, passamos à análise orçamentária, financeira e patrimonial, que é a parte mais, talvez, interessante da vida financeira daquele município. Foi constatado que o município de Dois Riachos, no exercício financeiro 2011, arrecadou receitas da ordem de R$ 19.110.000, equivalente a 83,59% da receita estimada, demonstrando que houve insuficiência da arrecadação da ordem de R$ 3.752.000, consequência da elevada previsão e baixa arrecadação da receita de capital, situação que revela a inobservância do gestor no tocante à ação planejada e transparente para a elaboração do orçamento público. Ressalta-se ainda que o descuido do gestor em arrecadar e cobrar tributos de sua competência, conforme disposto no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto a ineficiência da arrecadação, principalmente do imposto sobre propriedade territorial urbana, este de incumbência do município, que arrecadou o ínfimo montante de R$ 89,06, equivalente apenas a 0,4% no valor orçado para aquele exercício financeiro, que era de R$ 24.148. Por outro lado, observamos também que outros impostos superam os valores estimados no orçamento conforme quadro. E aí eu faço um resumo
do que foi arrecadado, presidente, de IPTU, por exemplo. R$ 89,06, eu acredito que seria o valor de uma casa, né? A previsão seria de arrecadar R$ 24.148. Com relação ao ITBI, esse é variável, a depender da movimentação econômica, da transmissão de bens imóveis. Houve uma previsão de R$ 14.388, muito pequeno, e uma arrecadação efetiva de ITBI de R$ 2.911 no exercício 2011. Por fim, o ISS, houve uma previsão de R$ 74.259 e uma efetiva arrecadação de R$ 284.596, a que me parece ser uma falha no planejamento da lei orçamentária anual. E o mais interessante é que tudo que foi arrecadado tributariamente, receitas próprias por parte do município, não daria para pagar a despesa anual da Câmara Municipal daquele município, situação que se repete, infelizmente, em grande parte dos municípios alagoanos. Constata-se, portanto, da LOA, que eu ressalto que a falha no planejamento, desconsiderando a metodologia de cálculo sugerida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 12, para estabelecer projeções mais precisas, visto que deveria ter sido levado em consideração, por exemplo, a variação de índice de preços, eventual crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, e deveria vir acompanhado de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. Eu transcrevo o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e vou pedir vênia para dispensar a leitura do mesmo, posto ser de conhecimento todos de Vossas Excelências. O demonstrativo aponta ainda ter ocorrido um resultado superavitário na execução do orçamento no valor de R$ 540 mil, haja vista que o total de receitas arrecadadas no valor de R$ 19.110.000 foi maior que o total das despesas executadas de R$ 18.569.000, portanto um superávit orçamentário. Quanto ao balanço financeiro, um superávit orçamentário em que pesa a insuficiência de arrecadação. Quanto ao balanço financeiro, a análise constatou que a receita extra-orçamentária foi de R$ 3.452.676 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 3.170.000, que os saldos de caixa do exercício de 2010 foram de R$ 678.000 aproximadamente, e que foram transferidos para o exercício financeiro subsequente, de 2012, a quantia de R$ 1.500.000 aproximadamente. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que o resultado econômico do exercício foi positivo, representando um superávit patrimonial de R$ 1.467.000 aproximadamente, conforme nos demonstra o anexo 15 da Lei 4.320/64. Ainda quanto à variação patrimonial, nós identificamos que a municipalidade adquiriu bens móveis no montante de R$ 463.000 aproximadamente e bens imóveis no montante de R$ 102.000, acrescendo o valor permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 3.525.000 aproximadamente, sendo R$ 2.267.000 de bens móveis e R$ 1.258.000 de bens imóveis. O balanço patrimonial, mais precisamente no que se refere ao ativo financeiro realizável, importante destacar que houve registro contábil no montante de R$ 801.000 aproximadamente, sendo R$ 110.000 de créditos a receber e R$ 689.000 de valores em trânsito realizáveis e R$ 1.586 de valores pendentes a curto prazo. Consta nos autos nota explicativa apontando que o valor em trânsito realizável de R$ 689.000, sendo que 352 corresponde a transferências constitucionais da União
e do Estado, consideradas pelos entes transferidores como sendo da competência de 2011, citando portaria de número 04 de 2010 da STN. 331 mil a devedores diversos de gestão anterior e 5.283 referentes a cheques emitidos pela gestão anterior. O demonstrativo da dívida fundada é outro aspecto que preocupa também, por sua vez, aponta que o endividamento do município passou de R$ 6.256.000 para R$ 6.021.000, o que corresponde, houve uma diminuição do endividamento de aproximadamente 4%, né, essa dívida decorrente de dívida com o INSS. Já a dívida flutuante, ao final do ano de 2011, atingiu um montante de 910 mil, representados por restos a pagar, no montante de 441 mil, e por consignações de depósitos, no valor de R$ 468 mil. Em seguida, senhor presidente, passamos à análise dos limites constitucionais. Nós verificamos que houve o atingimento do percentual mínimo de 25%. Na verdade, o município destinou aproximadamente 27,56% em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme quadro que nós reproduzimos. Também destacamos que com relação a essas despesas, nós consideramos um montante de R$ 771 mil, que foram escriturados na rubrica manutenção da Secretaria da Educação, por entendermos que são despesas realizadas com atividade meio, necessárias ao exercício da atividade fim, conforme disciplina o inciso 5 do artigo 70 da Lei 9394/67, também um manual de contabilidade aplicado ao setor público e etc. Eu faço apenas para fins de crítica, eu faço a inserção no parecer prévio de dados referentes ao índice FIJAM, que demonstram a qualidade da educação naquela municipalidade, e nós podemos constatar, a partir desse índice, poderia ter utilizado outros índices também, os demais tribunais utilizam uma rede de índices, né? E nós estamos ainda caminhando na utilização dos índices para nos demonstrar a qualidade do serviço que é prestado naquele determinado ente federativo. E nós podemos perceber, no que se refere à educação do município de Dois Riachos, que houve uma queda de qualidade do ano de 2010 para o ano de 2011, né? Uma queda significativa na qualidade da educação, levando em análise o número de matrículas na educação infantil, os abandonos do ensino fundamental, distorções de idade e sede de ensino fundamental, docentes com ensino superior no ensino fundamental, média de hora-aula diária no ensino fundamental e resultado do IDEB no ensino fundamental para compor o cálculo do índice, né? O resultado do IDEB ele é apenas um dos elementos que compõem o cálculo do índice FIJAM, que para mim é um dos índices mais completos que tem para se analisar a qualidade, para dar um raio-x, um panorama da educação municipal, né? Então, de 2010 a 2011, houve uma queda de 0,54,49 pontos para 0,4904 pontos, o que mantém a educação daquele município no desenvolvimento regular. Em seguida, passamos à análise da aplicação de recursos do Fundeb. Constatamos que o município aplicou patamar superior a 60% no pagamento de profissionais, da remuneração de profissionais do magistério, da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. Constatamos também que houve
na verdade, aplicou 60,04% pagamento de remuneração. E no que se refere à exigência do artigo 21, caput, combinado com o parágrafo 2º do mesmo artigo, aquela municipalidade aplicou 101,98% dentro do exercício financeiro em análise. Com relação ao serviço público de saúde, podemos constatar que a municipalidade aplicou a quantia de R$ 1.434.000, que representa um percentual de 15,04%. Destacamos também que nós consideramos para o cálculo o valor de R$ 282.000, que foi escriturado na rubrica manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Constatamos que houve a realização de despesa fora do fundo, razão pela qual estamos recomendando a adequação por parte do ordenador de despesa. Com relação ao 10º da Câmara Municipal, de fato nós constatamos que houve a realização de transferência e despesa no valor de R$ 571.886,77, valor que fica acima do limite máximo preconizado no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, ultrapassando esse limite em R$ 354,30, presidente. No entanto, eu estou aplicando razoabilidade, princípio da insignificância, para desconsiderar como ponto opinativo de reprovação das contas do gestor. No que se refere aos limites de despesa com pessoal, aqui a gente está na análise da saúde fiscal, do equilíbrio fiscal do município. Nós constatamos que o Poder Executivo executou 52,09%, Poder Legislativo 1,61% da receita corrente líquida, cumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação à análise de metas fiscais, verificou o resultado primário do município foi negativo em R$ 473.881, não cumprindo a meta fixada na LDO de 237 mil. Todavia, o resultado nominal ficou prejudicado em razão da ausência do demonstrativo no relatório resumido de execução orçamentária. Sistema de controle interno, apesar de ser uma exigência, não era ponto de reprovação em 2011 e nós não consideramos para reprovar, razão pela qual estou apresentando voto, senhores, no sentido de emissão de parecer prévio, considerando como fatores determinantes o cumprimento dos limites constitucionais e legais, a autorização de remanejamento na LOA, a insuficiência de arrecadação, principalmente em relação ao IPTU, a aplicação dos recursos da saúde por meio da Secretaria de Saúde, o repasse do 10º acima do limite máximo, mas considerando a insuficiência e significância, melhor dizendo, razoabilidade, ainda que em valor irrelevante, a previsão de repasse à Câmara Municipal acima do limite máximo constitucional. Eu estou votando pela emissão de parecer prévio, nas contas da senhora Rosineide Barbosa de Araújo Camilo, gestora do município de Dois Riachos, exercício financeiro 2011, no sentido de julgar pela regularidade com ressalvas, parado no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, 82, parágrafo 1º da Lei 4.320 e também nos
preceitos normativos da lei orgânica do tribunal e do regimento interno da corte. Remeter cópia do voto com parecer prévio ao gestor para cientificação, remeter após o trânsito em julgado, cópia do parecer prévio à Câmara Municipal. Eu estou acrescentando aqui o trânsito em julgado, porque a gente vinha encaminhando antes do trânsito em julgado e a parte vinha interpondo recurso, e gerava um certo transtorno, né? Solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual gestor, senhor Ramon Camilo, que não cometa as irregularidades apontadas. Solicitar à Câmara de Vereadores, aqui são providências, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, de praxe, e por fim publicar a presente deliberação. É como eu estou votando. Caindo em discussão. Conselheira Selma. Ele poderia fazer a rotina de praxe, criar só alguns esclarecimentos de Vossa Excelência, talvez em um outro ponto eu não tenha prestado absoluta atenção. Houve descumprimento do princípio da exclusividade dentro daquela sua ideia de que se foi executado, aceita, se não foi executado. A gente não pode responsabilizar pela edição de normas, ainda que essa norma seja inconstitucional, né? O que está no plano normativo a gente não considera como elemento de reprovação. Daquela trilha orçamentária foram encaminhados PPA, Todos. deu. Na Receita, acredito que há análise a respeito, acredito que o tribunal não é comum trazer, mas é um pilar, né, da gestão fiscal, a instituição efetiva, a arrecadação das receitas públicas. Senhor conselheiro, quanto à questão do ensino, Vossa Excelência já pelo menos eu entendi assim, do que fora aplicado, R$771 mil foi na manutenção da Secretaria de Saúde, a rubrica. Se tirarmos esse valor, o limite... Eu precisaria Num ponto, tá. Excelência, com relação à saúde, a mesma pergunta. Eu acho que não cumpriria, Não porque cumpriria. foi bem apertado mesmo. Certo. Com relação ao Fundeb, Excelência, esse de fato eu não me O Fundeb, detive. de acordo com minha metodologia, ele atinge tanto aos 60%, Ok. mas também bem apertado, 60,04% ele cumpre o Fundeb, já com relação à anualidade ele cumpre bem. Dos 95% ele aplica 101% no exercício. Que usou recurso próprio, inclusive. Excelência, com relação aos créditos adicionais, houve abertura de algum crédito adicional sem substrato legal? Não, havia previsão, a previsão na lei orçamentária anual para abertura de crédito suplementar no patamar de até 40%, ele abriu 37 Não atingiu o valor, não né? atingiu. Mesmo você considerando aquele limite de 20% que você não se entende? É uma orientação, né? Tá. Uma recomendação que nós fazemos. Ok. Excelência, a despesa de pessoal no total, ela foi superior a 50... Não, Não. ele se adequa ao limite de despesa com o pessoal. Eu acho que os pontos mais polêmicos Sim. são realmente o repasse a maior. Obrigado. O repasse a maior à Câmara Municipal no valor de 350 e poucos reais. Nós consideramos a insignificância, a razoabilidade, né, para não reprovar as contas. Obviamente que esse é um tema que foge à norma regra, a subsunção pura e simples, a gente aplica princípios,
exculpar, né, trazer uma exculpante, e é um ponto que eu acho que merece permanentemente discussão, já que a gente pode, em um momento, entender futuramente que, em razão do aprimoramento da máquina administrativa, a gente, para esse tipo de situação, o repasse do 10º da Câmara, a gente não considerar, né? Mas, no momento atual, eu tenho considerado a razoabilidade para justificar e não opinar pela reprovação das contas. Excelência, por derradeiro, o envio se manteve ou ele complementou a questão do envio dos relatórios resumidos e dos RGFs? Pronto, é o segundo ponto polêmico. Ele encaminhou todos os relatórios de gestão fiscal, todos os relatórios de execução orçamentária, todavia um anexo está sendo me informado pela minha assessoria, um dos anexos que impossibilita a análise do resultado nominal não foi encaminhado, né? Esse talvez seja um ponto polêmico para que a gente possa amadurecer o entendimento. Obrigado, Excelência. Votação, conselheiro Alberto. Estou impedido, senhor presidente. Pedido, conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Selma. Excelência, eu vou apresentar meu voto divergente, que se o tribunal vou emitir o parecer que eu faça pela aprovação da gestão das contas, pelo não cumprimento de um dos pilares da gestão responsável, trazida pelo conselheiro, que é a questão da não efetivação da receita pública, em razão do malferimento do princípio da exclusividade, do não cumprimento, retirando a nossa divergência aqui sempre, na verdade, nossa divergência apenas, com relação ao ensino e saúde, pelo não cumprimento dos seus limites mínimos constitucionais, assim como pela ultrapassagem do valor do 10º transferido a maior do que o permitido também constitucionalmente, e, por derradeiro, em relação, que estão bem entrelaçados, o déficit fiscal primário apresentado e a dificuldade também de se verificar a gestão fiscal como um todo, pela deficiência no encaminhamento dos relatórios de gestão fiscal como um todo, réu, RGF, naquilo que se aplicar. É nesse sentido, Excelência, que eu apresento o meu voto divergente, por essas razões. Então, o seu voto é pela desaprovação? Isso, pelo julgamento pela desaprovação, rejeição. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu acompanho o relator originário, fazendo aqui, entretanto, uma observação sobre outros aspectos com relação ao aprimoramento, à melhoria, ao alavancar das receitas próprias do município. Realmente, a gente, quando analisa essa situação, a gente verifica que as receitas próprias têm sido extremamente, digamos assim, não tomado conta desse aspecto. Raríssimos municípios a gente avalia a situação de receitas próprias. Portanto, poderia ser, inclusive, temas desse tribunal abraçar essa causa para ter uma... As auditorias específicas, né? Uma auditoria específica ou até mesmo conscientização dos gestores, no sentido de que isso alavanca o município, isso melhora o perfil do município. Eu acho que o conselheiro Fernando, até também como já teve experiência como prefeito, e se eu tiver com a visão errada, me corrija, eu acho que existe uma visão cultural ainda muito grande nos municípios, quanto menores,
essa cultura é mais forte, que você cobrar o que a lei determina, ele, como a coisa não vinha acontecendo, por exemplo, o IPTU, ele vai perder voto, o cara não quer cobrar. Então ele não cria pelo menos uma regra. Por exemplo, Maceió, como é uma cidade maior, ela tem uma regra, até alguns, não sei quantos metros quadrados, 30, 40 metros, é isento do IPTU. Então, eu acho que um seminário, eu acho que é uma ideia boa, de a gente fazer na AMA, com relação a isso, para colocar para os prefeitos, que a exigência legal, ele vai cobrando um valor que seja compatível com aquela sociedade onde ele está vivendo, que não seja uma coisa absurda, mas que ele seja, vamos dizer assim, educativo, mostrando que a legislação existe e que o gestor precisa também de recursos para fazer alguma coisa pela cidade. Até porque eles ficam iludidos só vivendo do FPM. Esse que é o grande problema. E aí surgiu essa onda que eu não sei onde é que ela começou com relação ao governo Bolsonaro, da história de diminuir, mas são muitos municípios, não lembro a quantidade, mas era um monte, onde está exatamente mostrando que os municípios economicamente não têm condição de sobrevivência e vivem do FPM quando, se tivesse junto de outro, tivesse acoplado a um município maior, talvez tivesse um ganho para a sociedade. Como é uma coisa mais difícil politicamente, porque você vai ter daquela comunidade uma rejeição, porque aí vem a parte de como é que eu não vou sumir, não sou mais do município, nasci aonde, não sei. Existe isso aí, é uma coisa natural do ser humano, né? Eu acho uma coisa complicada, mas não impossível de lá na frente ser visto por uma questão de economia do país. Mostrando que você não pode viver, tem município que não tem economicamente como sobreviver. E ainda mais, e pesa muito mais ainda também a cultura do dizer assim, não, eu não vou perder meus votos, eu vou criar um IPTU, vou criar um imposto, uma taxa. É muito complicado. Mas eu acho que essa ideia, e conselheiro Fernando, eu acho que ela depois vou fazer junto à AMA e um trabalhinho a gente evoluiu tanto com relação a isso. Você tem consórcios de iluminação pública, foi corrigido o problema do lixo com os consórcios, né? Eu acho que essas ideias é quebrar uns paradigmas e tentar, eu acho que o tribunal tem que fazer parte também, e concordo com isso aí, se possível a gente, tá aí o conselheiro Anselmo com a Escola de Contas, para fazer um seminário, a gente possa trazer esses. Conselheiro, pode falar. Complementando meu raciocínio, presidente, conhecendo também o perfil socioeconômico desses municípios, seria dificuldade também. Nós temos municípios que realmente, né? a comunidade tem um perfil econômico muito baixo mesmo, mas eu acho que a contribuição, mesmo que venha no início de poucos, vai melhorando o perfil da sociedade como um todo e vai alavancando. Isso, na verdade, eu tenho essa crença, portanto, levanto essa possibilidade, até mesmo depois, como Vossa Excelência fala, de um seminário, até mesmo utilizando os recursos que nós temos da Escola de Contas, para que isso possa, junto com a efetivamente, AMA, junto com a Associação dos Municípios, para que possamos dar essa contribuição. É isso, presidente. Muito obrigado. Eu sei que não vão gostar, mas eu relembro a questão dos consórcios públicos, que eles prestem as contas ao Tribunal de Contas, que eles são obrigatórios. Não só do seu presidente, mas todos os municípios que têm aquele contrato de rateio, que é a transferência de recurso público. Tem que prestar contas ao tribunal, temos que ficar atentos para isso também. Exatamente. Mas a escola está à disposição, Excelência. Vamos fazer. Não é distante disso. Eu acho que sempre que se possa melhorar é possível fazer um trabalho educativo para, quem sabe, em 2021 ser um ponto de controle na reprovação das contas, né? Porque a gente vai evoluindo aqui para cobrar para trás, fica meio ingrato, fica meio... A minha situação ela não é simples, ela é complexa, é multidisciplinar, porque o tributo como o ISS ele está intimamente relacionado à atividade econômica local. Quanto maior a atividade econômica, maior a capacidade para arrecadar tributo dessa natureza, não é? E eu acho que passa também pelo Tribunal de Contas
através da análise desses dados, o direcionamento para o gestor, de forma pedagógica, de qual caminho ele deve buscar para o desenvolvimento, né, econômico daquela região, para que esses tributos eles possam efetivamente sofrer um incremento, né? Com relação ao IPTU, a gente vê que é falta de planejamento mesmo, falta de organização, falta de vontade de arrecadar, porque não está relacionado muito à atividade Porque relaciona aquela cobrança à perda política, entendeu? Talvez a perda. Esse é que é o problema maior. Mas aí você tem, eu vejo o seguinte, que é uma semente para você plantar, você tá, tudo bem, não quer cobrar, cobre R$2. Será que alguém não pode pagar R$1, R$2? Sei lá, alguma coisa que seja um valor simbólico. O mais importante para você sair do atoleiro e você mudar um pouco é a simbologia. Você criou, aí um cara criou um valor que é acessível àquela comunidade onde ele está vivendo. Eu acho que é uma semente que a gente, nesse seminário, colocar bem claro, bem aberto, mas tem que ser feito. Até por benefício do próprio município. É isso aí, conselheiro. Ok, senhor presidente. Então, por maioria... aprovado pela maioria, convencido, conselheiro Anselmo. Elaborei o acórdão, o parecer prévio, sem a menção do voto vencido, mas vou pedir para alterar e incluir o voto vencido do conselheiro Anselmo, que está trazendo entendimento pela reprovação das contas. Senhor presidente, eu só vou pedir um instante para corrigir, tá? Minha pauta para o dia de hoje está encerrada. Ok, conselheiro Alberto. Senhor presidente, tenho aqui da relatoria do gabinete em que estou substituindo, né, 3 processos. E desses 3 processos, peço a retirada do processo número 12.165 de 2012, porque na pauta eu errei e não coloquei o nome do advogado, né, como tem colocado, porque ele tem patrono, né, ele está representado pelo advogado e não foi colocado o nome do advogado. Então, eu estou retirando, porque vai repautar com o nome do advogado, esse processo. E passo a relatar os outros 2 processos, né. O primeiro processo, relatar, é o 7104 de 2014, onde é responsável Fundo Municipal de Saúde de Matriz de Camaragibe. Responsável será Nilza Maria Rogério Malta de Oliveira, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde, né, de Matriz. Trata-se daqueles processos considerados FUNCONTAS e recurso. Então, trata-se dos autos do recurso de reconsideração interposto pela senhora Nilza Maria Rogério Malta de Oliveira, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Matriz de Camaragibe, que não enviou no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a segunda remessa do SICAP de 2013, que corresponde às obrigações referentes aos meses de março e abril de 2013, descumprindo que determina a Instrução Normativa 2 de 2010. O Pleno desta Corte de Contas decidiu, em acordo de número 1359 de 2016, pela aplicação de multa à gestora, no valor de R$100 Fausto, que equivale a R$ 2.279, sendo esta notificada da decisão através do ofício de número 1460 de 2019, FUNCONTAS, juntamente com a guia de recolhimento da multa, para que fosse procedido o devido pagamento. Cientificada a decisão, a gestora apresentou o pedido de reconsideração em 15 de outubro de 2019, com informação que o fato do atraso ínfimo não resultou em prejuízo à análise da prestação de contas e que, conforme o princípio da boa-fé e da razoabilidade, promove a desnecessidade de aplicação de multa. Essa foi a alegação da gestora. Do mesmo modo, a gestora, em sua defesa, justifica que não há previsão na Constituição Federal de sanção de multa em decorrência da não entrega de documento em tempo apontado pelo Tribunal de Contas. Em ato contínuo, os presentes autos foram encaminhados pelo conselheiro relator a esse conselheiro relator e que determinou a remessa ao Ministério Público para análise e emissão de parecer. O Parquê de Contas, por meio do parecer 3.237/2019 da 6ª Procuradoria de Contas, opinou pelo seguinte: do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta pelo desprovimento da resignação e manutenção da penalidade aplicada. É o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado, uma vez que a
recorrente não trouxe nada nos autos que pudesse mudar o entendimento anteriormente firmado. Alberto. Eu vou ser mais breve nesse tipo de processo, até que eu concordando com o Ministério Público, mas acrescento que na alegação de atraso ínfimo foi, na realidade, um atraso de 1 mês e meio. Né? O prazo de entrega final seria 3/6/2013 e a gestora entregou no dia 17/7/2013. Eu estou colocando isso por conta que, às vezes, tem de se debater a questão do princípio da bagatela, né? E, nesse sentido, acatando também os motivos do Ministério Público, eu voto no sentido de conhecer o pedido de reconsideração, uma vez que satisfeito o requisito de admissibilidade, mas negar provimento a esse pedido, apresentado pela senhora Nilza Maria Rogério Mota de Oliveira, determinar o envio de cópia autenticada de inteiro teu de processo à Procuradoria do Estado para a cobrança judicial do crédito, nos termos do artigo 71, parágrafo 3º, e combinado com 75 da Constituição Federal 88, da ciência com cópia de decisão aos interessados, a senhora, no caso, senhora Nilza Maria Rogério Mota de Oliveira, e a publicidade do respectivo acórdão, caso este pleno assim acate. Esse meu voto. É assim como eu voto, senhor presidente, nesse processo. Em discussão, processo tratado, conselheiro Alberto. Em votação, conselheiro Fernando. Põe o relator. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Não acompanhei a relatoria, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, trago o segundo processo da relatoria do Gabinete de Substituição, trata do processo 7.888 de 2016, tendo como anexo o 12.851 de 2017. A unidade responsável é o Fundo Municipal. Um minutinho só, senhor presidente. Aqui. Desculpa, senhor presidente. A unidade responsável é o Fundo Municipal do Bem-Estar Social de Barra de Santo Antônio. O responsável é o senhor Ronaldo José Lessa Santos, ex-gestor do Fundo Barra de Santo Antônio do ano de 2016. Trata-se de um recurso de reconsideração de uma sanção também do Fundo Contas. Então, trata o relator de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ronaldo José Lessa Santos, ex-gestor do Fundo Municipal do Bem-Estar Social de Barra de Santo Antônio, 2016, que não enviou no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas a primeira remessa do SICAP 2016, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, descumprindo que determina a Instrução Normativa 2 de 2010. O Pleno desta Corte decidiu, em acordo de número 1277 de 2016, pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 2.279. Cientificada a decisão, em 28 de agosto de 2017, o gestor apresentou pedido de reconsideração, juntando aos autos do processo cópia de sua defesa justificativa já realizada. Fundamentou sua defesa no argumento de que os documentos relativos à primeira remessa do SICAP não foram enviados no prazo, tendo em vista a mudança de gestor por 4 vezes, e que ficou impossibilidade de ter acesso às dependências da Secretaria, consequentemente aos extratos bancários e aos documentos comprobatórios de despesas. Contudo, assim que teve acesso aos mesmos, efetuou o envio da respectiva remessa. Ato contínuo, os presentes autos foram encaminhados ao Conselho Relator, à época que determinou a remessa do Ministério Público de Contas para análise e emissão de parecer. O Parque de Contas, por meio de seu parecer 279 de 2019, da segunda Procuradoria de Contas, opinou pelo seguinte: diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo não provimento do recurso apresentado, mantendo incólume o acórdão vergastado. É o relatório, senhor presidente. Tá. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo não provimento. Senhor presidente, da mesma forma, sendo bem conciso nesse tipo de processo, o que acontece é que esse recurso, ele repetiu, ipsiliter, os mesmos argumentos quando fez a defesa prévia.
Então, não teve uma novidade e tampouco, por exemplo, apresentou qualquer documentação que, por exemplo, se ele disse que ele, por 4 vezes, ficou impossibilitado, mas não trouxe, por exemplo, nenhuma cópia de decisão judicial que tenha suportado tal coisa. E, principalmente, porque ele repetiu os mesmos argumentos. É como se ele tivesse copiado e fez pedido de recurso de recuperação. Então, por esses motivos, eu acompanho do Ministério Público, conheço, né, proposta. Eita. Eu voto no sentido de que seja conhecido o pedido de reconsideração, porque satisfez requisito de admissibilidade, mas negar o seu provimento, né, o pedido de reconsideração do senhor Ronaldo José Lessa Santos, ex-gestor do Fundo Municipal do Bem-Estar Social de Barra Santo Antônio, em 2016, para, no mérito, manter em toto o acórdão de número 1277/2016, que aplica a multa pelo descumprimento da primeira remessa do SICAP 2016. Determinar o envio de cópia do TTU à Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança judicial do crédito, da ciência ao gestor, senhor Ronaldo José Lessa Santos, e da publicidade ao presente acórdão. Senhor presidente, é como eu voto neste processo. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Agora sim, acompanhando a relatoria, acompanho o relator. No passado, Excelência, eu esclarecer. Eu falei que não tinha acompanhado a relatoria, viu? Sim. Só para ficar registrado. Entendi. Eu tinha saído, não tinha acompanhado, mas nesse eu acompanhei e acompanho o relator. Senhor presidente, da minha pauta, enquanto substituição ao gabinete de Conselheiro Cícero, está esgotada. E tem na realidade processos que estão em nome do gabinete, mas que na realidade são da conselheira Raquel por prevenção, porque ela já havia aqueles processos. da Lei Eletrobras, exatamente. Hoje está todo mundo aí, tá? O Anselmo e o Rodrigo. Vamos lá. Obrigado. Já, Raquel. Senhores conselheiros, doutor do Ministério de Contas. Senhores conselheiros, esses processos todos foram processos que eu levei ainda, enquanto estava substituindo o conselheiro Cícero, levei para serem relatados na Câmara. E são processos todos da Equatorial, né, que aos poucos eu vim alterando meu entendimento em relação à ausência de requisitos para admitir essas representações da Equatorial, inclusive numa Câmara que eu substituí, eu votei nesse sentido, acompanhando o conselheiro Sérgio. No entanto, quando fui fazer uma análise dos processos que tinha no gabinete do conselheiro Cícero, verifiquei que muitos dos processos tinham valores de dano altíssimos, de dano não, na verdade, valores de que os municípios tinham de débito com a Equatorial, que apenas de juros, multas e correção monetária tinha, por exemplo, 180 milhões. Então, achei que não seria prudente simplesmente arquivar esses processos, porque... Oi? Mil, não? Milhões. 180 milhões? E aí, achei que não seria prudente, porque considerando o alto valor que poderia causar dano ao erário, né? Então, eu tomei por bem a decisão de... estando com esses processos, encaminhar ofício a esses municípios, no sentido de unificar, porque existem vários processos dos mesmos municípios. A Equatorial, eu não sei nem qual é a regularidade, porque não é mês a mês, eu não sei como é a regularidade que eles encaminham essa prestação, mas eles encaminham temporariamente do mesmo município, é como se eles fossem atualizando essas apresentações para o Tribunal de Contas. Então, eu tomei a iniciativa de fazer um ofício único, recepcionando essas informações, me baseando nos processos que tinha no gabinete, solicitando diligências, informações dos gestores a respeito desse débito, né? Se ele existia de fato, se o valor era aquele, quem era o responsável, se já havia alguma negociação com a Eletrobras, e se sim, no caso Equatorial, e se sim, se ela vinha sendo paga e com que recurso ela vinha sendo paga.
E aí eu trouxe os processos para serem arquivados porque eu entendi que a representação não tinha elementos para ser recepcionadas. E também no intuito de unificar os processos, ou seja, fazer um processo apenas para cada município. Entendi. Mas quando eu cheguei na Câmara, nós não encontramos um voto unânime. Na verdade, eu tive a iniciativa de fazer esse voto, né, pelo arquivamento, considerando o ofício que já havia sido elaborado e, na verdade, já era para ter sido enviado por um problema prático. No momento, ele não tinha sido, já estava todo pronto, mas deu um erro na hora de enviar com os endereços e a gente teve que esperar um pouco. Fiz isso com os processos da minha relatoria lá em cima. Inclusive, recebi vários ofícios, várias respostas, inclusive dizendo que esses valores que a Equatorial informa que existe de débito dos municípios estão sendo discutidos judicialmente. Ou seja, nesses processos nem cabe ao tribunal atuar, porque a gente não sabe nem, na verdade, qual é o débito que existe. Só que aí o conselheiro Rodrigo votou no sentido, não acolheu o meu voto para arquivar o processo, porque ele entendeu que antes precisaria ser diligenciado nos próprios autos. E o conselheiro Anselmo, ele entendeu pela recepção dos processos, ou seja, pela admissibilidade de todas essas representações, porque ele entende que existem elementos suficientes. Então, como a gente não encontrou um voto médio, nós trouxemos, esses processos tiveram que ser afetados ao pleno para que a gente deliberasse. E eu acho até que foi ótimo, porque esses processos eles se proliferam. Existem 2 câmaras em que a gente atua e, na verdade, provavelmente não existe uma consonância de decisões. Enfim, foram trazidos, inclusive, depois que eu trouxe esses processos para a Câmara, houve eu atuei na outra Câmara, né, como meus processos relatoria originários, e o conselheiro Sérgio trouxe nos processos da Equatorial também, trazendo volta simplesmente pelo arquivamento. E naquela oportunidade eu disse que eu tinha levado os processos, que esses processos estavam todos afetados ao pleno, sugeri que fosse aguardado uma decisão do pleno para que a gente decidisse aquele. Mas ele não quis, né, aguardar, ele achou que por ele ia ser julgado naquela sessão mesmo, e nós deliberamos a respeito do processo. A conselheira Rosa me acompanhou e ele foi pelo arquivamento simplesmente. Na oportunidade, o Ministério Público de Contas, na sessão da primeira Câmara, foi, na verdade, o procurador foi o doutor Rafael, ele até sugeriu, disse, não votar na discussão no pleno, mas ele, na verdade, foi instado a se manifestar, e ele sugeriu que, na verdade, o Tribunal de Contas poderia chamar a Equatorial, né, para uma conversa, e que esses processos eles fossem formalizados por exercício, ou seja, que a Equatorial não encaminhasse isso mais mês a mês, ou enfim, com a periodicidade que eu não sei qual é que eles estão encaminhando, mas que isso fosse feito por exercício, inclusive com os que já existiam no tribunal. Eu entendo que com os que já existem no tribunal não fazia muito sentido a gente separar eles anualmente, porque se você faz uma decisão e pergunta para trás, ela já vale para todos os processos, todos os exercícios que já passaram. Eu acho que é válido daqui para frente. Uhum. Mas, na verdade, fica aqui a discussão porque existem 2 votos que são distintos, né? E aí a gente eu trago esses processos todos para o pleno para que a gente possa tomar uma decisão a respeito desses processos. Ok, vamos colocar em discussão. Conselheiro Rodrigo. Excelência está colocando em Sim. discussão. O Ministério Público, não sei se ele vai se manifestar. Quer se manifestar? Doutor Gustavo. Senhor presidente, a dúvida da Câmara é se é arquivado ou se é formalizado, conselheira Raquel. Tem 2 formadas. Quais são as opções? São três entendimentos. Arquivar. Né, na Câmara, especialmente na segunda Câmara. E a doutora Raquel trouxe uma outra notícia da primeira Câmara. Mas as 3 propostas importantes Isso. que ele quer saber. Uma de arquivamento. O voto que eu trouxe foi no sentido de arquivar, mas com os ofícios já, na verdade, os meus já tinham sido encaminhados da relatoria. Né? Os daqui de baixo, quando a oportunidade que eu trouxe, já eram para ter sido encaminhados os ofícios também, não foram por questões práticas. Então, na verdade, todos os ofícios estão prontos, mas não foram encaminhados porque quando eu trouxe para a sessão,
eles não tinham sido ainda, mas a intenção era ter trazido com já as informações todas do processo, que ainda não tinha sido arquivado, sendo utilizadas no ofício para diligenciar o gestor e arquivar o processo. Os processos vários que tem no mesmo município, né?